Vamos, meu povo, se segura aí no sofá que hoje o Gazeta Esportiva tá pronto para chacoalhar sua televisão com 4 jogos dos grandes paulistas. Sim, você é o nosso convidado de honra, junto com essa bancada aqui tão querida, tão especial, formada por Chico Lang. Opa, tudo e do bem? outro lado, Alex Miller. E aí, meninos, como estamos hoje? Tudo bem? Estamos bem, estamos na expectativa dessa rodada, né? Que é uma rodada importante. E que quarta-feira, né, Chico? E que Todos os paulistas envolvidos, recheada. grandes jogos, uma expectativa de a gente se divertir bastante vendo esses jogos hoje à noite. Aliás, é uma quarta-feira meio burra nesse sentido, né? Porque podia dividir um pouco com quinta-feira, né? É verdade. Tem vários jogos ali encavalando, né, Inclusive Chico? jogos com horários que vão coincidir, né? Um começa às 7, outro às 8, outro 7h30. Exatamente. É uma bagunça. É uma confusão. Mas vamos curtir tudo. Vamos. Além de nós aqui, sabe quem também participa do nosso Gazeta Esportiva de hoje? Quem? José Paes, com as novidades Paes. direto do Allianz Parque. Olha ele ali, a galera toda chegando no Allianz Parque, o jogo do Palmeiras às 7 da noite. Daqui a pouquinho também tem jogo do Corinthians contra o Ceará, acontece às Difícil, hein? 7h30 da noite, Difícil lá esse no jogo. Castelão. E você quer ver onde que tá o Alexandre Silvestre? Onde? Ele está lá em Bragança Paulista Nossa! para acompanhar o jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo. linguiça. Já está comendo ali. Esse Sempre muito bem recebida ali em Bragança, né? Esse é muito bom. Bom Essa demais. linguiça aí vamos dizer Tradicional, assim, né? tradicionalíssima, né? Tradicional. E deliciosa, diga-se de passagem. Isso mesmo. Para fechar o nosso giro, aí a gente tem o Thiago Salazar na Vila Belmiro também. Claro, ele está por lá para acompanhar o jogo entre Santos e Flamengo. Que jogão, hein? Logo mais, um jogão de bola também. Olha aí o Salazar. É Neymar Bom, contra o mundo. exatamente. Você aí de casa conhece muito bem essa equipe de repórteres e sabe que todos vão trazer todos os detalhes que só aqui tem. Mas antes de tudo isso, dá uma olhada nessas dicas. Já estamos de volta por aqui, não temos tempo a perder com a nossa equipe aí espalhada por 3 estádios aqui de São Paulo e a gente vai começar descendo a serra para conversar com o Thiago Salazar lá na Vila Belmiro. Boa noite, Salazar. Quais as primeiras informações por aí? Fala, Marina, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, a escalação aqui deve sair no finalzinho do Gazeta Esportiva, porque a bola começa a rolar aqui atrás de mim na Vila Belmiro a partir das 8 horas da noite para Santos e Flamengo, 14ª rodada do Brasileirão. E de cara então, vamos tentar escalar o peixe, uma provável escalação desse Santos, que deve ter no gol Brazão, linha de defesa com Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Meio de campo com Rincon, Zé Rafael e Neymar, ele mesmo, voltando, time titular. Na frente, Barreal, Guilherme e David Washington. Cadê o Roleiser? O Roleiser está suspenso. O Neymar, então, joga como camisa 10, um meia atacante justamente no lugar do Roleiser. Quando o Roleiser voltar, a tendência é que os dois sejam titulares, mas hoje essa responsa é só do Neymar. Do outro lado tem o Flamengo rapidinho. A gente não tem o campinho, mas tem muito flamenguista assistindo a gente. Flamengo vem com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Hoje o Felipe Luiz não tem o Pulgar, não tem o Alexandro, não tem o Ayrton Lucas e não tem o Michael. Além do Pedro, por causa de toda aquela polêmica lá, né? Vamos lembrar que este é o primeiro jogo desde que o Felipe Luiz expôs ali a situação do Pedro com o Flamengo, não está nem um pouco satisfeito. O Pedro agora quer ir embora. Aqui do outro lado, a grande expectativa é pelo Neymar titular, em tese 100% recuperado e fisicamente. Lembrando que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos. E o Santos é o primeiro acima da zona do rebaixamento. Portanto, objetivos completamente diferentes aqui na Vila Belmiro hoje, Marina. Que jogão nos espera logo mais, hein, Thiago Salazar? Eu quero saber de vocês aqui da bancada, essas informações que o Salazar trouxe. Grande nome, Neymar, né, Chico? Saber como ele estará nesse retorno do Brasileirão para o Peixe, né? É verdade, vai ser o Neymar contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil na atualidade, né? E não vai ser fácil o jogo, não, porque o Santos só tem Neymar. O Flamengo, se você olhar, tem Luiz Araújo, que está numa fase espetacular, fazendo gol de fora da área. Você tem Léo Ortiz, que joga um bolão quase todos os jogos. Tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que adora fazer gol no Santos.
E o Plata, esse jogador é sensacional. Então, quer dizer, vai ser uma partida, Alex, muito difícil para o Santos. Não sei não se não vai dar uma zebra forte lá na Vila, hein? Não, Chico, eu acho que até por tudo isso que você falou, na minha opinião, o Flamengo entra como favorito, mesmo com o jogo sendo na Vila Belmiro e mesmo com o Neymar estando em campo. Mas isso não significa que o Santos não possa, numa noite inspirada, fazer frente ao Flamengo e conseguir um bom resultado, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos palpitar aí, tem o palpitômetro. Vocês vão ver o que eu vou palpitar. Ah, é agora? É agora? É agora. É agora já? É agora, você já falou, Então a gente já vai pronto, palpitar. Eu só queria saber uma coisa. Por Diga, que Chico. joga na lateral direita, joga o Escobar, que é lateral esquerdo? Até hoje eu não entendi isso aí no Santos. Porque ele pode ser utilizado nos Nas dois duas, lados. né? Igor Vinícius tá chegando Então, agora. o Igor tá chegando. A gente pode, quando o Salazar voltar, a gente pode fazer esse questionamento para ele, assim do palpitômetro, né? Então, quero aproveitar, inclusive, que o Salazar tá ali, né, todo postado para fazer esses palpites, mas eu vou começar tá? Quero começar com o meu palpite hoje. Tá bom. Começa. Chico, para mim esse jogo vai ser dificílimo pro Santos. Será 1-3, ou seja, o Flamengo vai vencer essa Você não tá partida e seguir na liderança do acreditando, Campeonato Brasileiro. Para mim é isso, gente. Tá bom. E agora, diretor, quem será o nosso próximo palpitador aqui? Quem? O Chico? Então bora, Chico. Olha, eu vou dar um placar razoável. Tá Apertado, certo. né, Chico? Apertado. Apertadíssimo. Entendi. 4-0 pro Flamengo. Eita, É nós. sério isso? Sério. Eita, nós. 4-0 Flamengo, segundo o Chico Lang aqui. Agora, Alex. Até em cima do que eu comentei, eu acho que vai ser um grande jogo do Neymar. Uma grande jornada. 2-2 na Vila Belmiro. Opa, aí sim, 2-2 então o palpite do Alex. E agora o Salazar vem com o palpite dele. Salazar, dá aquela pincelada também pra dúvida aqui do Chico. Que o Escobar tá jogando na direita ali, não joga na esquerda. E também o Igor Vinícius não tá jogando ainda. Confiança do Kleber Xavier e os laterais direitos, não tem outra explicação não. É isso mesmo, ele está preferindo o Escobar improvisado com o Souza do outro lado do que utilizar, por exemplo, o Léo Godoy por ali. É uma preferência devido à falta de confiança nos laterais direitos que ele tem à disposição. Sobre o palpite, eu vou acompanhar vocês. De fato, o Flamengo vive uma fase melhor, tem mais time, mais elenco, tudo mais. Vou até falar baixo aqui, ó. 2-0 pro Flamengo, tá? Deixa no molho. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Você tá aí no ambiente. Obrigada, Salazar. Daqui a pouco você volta por aqui. Mas agora está na hora de abrirmos o portal aqui ao lado do Chico, aqui do nosso lado aqui do nosso estúdio, para trazer o José Paes para nossa conversa aqui, que vai rolar daqui a pouquinho também jogo lá no Allianz Parque. Já saiu a escalação oficial do Verdão. É isso, Zé? Boa noite. Fala, Marina, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, daqui a pouquinho a bola rola aqui no Allianz Parque, 19 horas. Tem Palmeiras e Mirassol, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativa de mais de 30 mil pessoas aqui no Allianz para acompanhar o Palmeiras de volta ao futebol brasileiro depois de disputar lá o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A galera vai chegando, o Márcio Arcângelo vai mostrando pra vocês aí. Público bem bacana aqui do lado de fora da casa palmeirense. Vem cá, meu querido, tô vendo que você tá me marcando aqui, tudo bem? Como é que é seu nome? Tudo bem? É Diego, beleza? Beleza, Diego. E aí? Veiga titular, isso que eu digo pra você. Gostou ou não gostou? É o jogador mais decisivo do Palmeiras no século, então eu gostei. Mandar um abraço pro meu sogro, pro meu cunhado que estão assistindo a Gazeta. Ah, tá fazendo a boa com o sogrão, né? Chega aí você, como é que é seu nome, querido? O Elton, lá do Mombaça, Ceará. Quanto que vai ser hoje? Hoje é 3-0. Eu ouvi tua pergunta, foi pro meu parceiro aqui do Veiga. Concordo, beleza, é o craque do time, mas não vem merecendo oportunidade. O Maurício vem merecendo mais oportunidade. Deixou claro que merece ser titular no Palmeiras, o Maurício. Maurício tá no banco, obrigado aí vocês pela participação, meus queridos. Escalação do Palmeiras, então, oficial. Abel Ferreira já escalou o time na tela para vocês acompanharem aí comigo. O Everton no gol, Mike na lateral direita, ele que tá aí no imbróglio de renovação com o Palmeiras, contrato terminando agora no final do ano. Tem Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, contrato acabando no ano que vem, e o Palmeiras já conversando com o Piquerez. No meio de campo, Aníbal Moreno e Richard Rios, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dele, com o Veiga. Lá na frente, Facundo Torres de um lado, Vitor Roque no comando de ataque e Felipe Anderson
Felipe Anderson titular hoje aqui no Allianz Parque. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais sobre o Palmeiras ainda nessa edição de hoje do Gazeta Esportiva. Tá bom, Marina? Beijo grande para vocês. Debatam à vontade aí. Valeu, Zé. Valeu aí por essa escalação e essas primeiras informações. Quero saber do Alex Miller aqui, Alex. Vamos colocar o campinho aqui para a gente debater. O que você achou dessa escalação? Você concorda com os nossos entrevistados ali? Não. Sobre o Veiga? O que você achou? Não concordo. Cada um tem. Quer dizer, cada um teve uma opinião, né? O Cada segundo um tem a liberdade de achar o que quiser em relação ao time do Palmeiras. Eu suponho que o Rafael Veiga deve ter voado nos treinamentos da semana, porque é um jogador que há muito tempo não vem jogando absolutamente nada, embora tenha uma história maravilhosa no clube, mas se só a história contasse, o Ademir da Guia estava jogando até hoje. Então a história não escala ninguém. E o Rafael Veiga não vem jogando nada, absolutamente nada, faz tempo. E ele tira o Maurício, que tem sido o melhor jogador do time na parte ofensiva, para recolocar o Veiga no time. Então eu imagino que o Veiga voou nos treinamentos desde a Copa do Mundo. E outra mudança que me chama a atenção e que na teoria eu não gostei foi a saída do Alan, que vinha arrebentando, vinha voando, foi um dos melhores do Palmeiras na Copa do Mundo também, junto com o Richard Rios, né? O Alan, para mim, tinha tomado conta da posição, ainda mais que o Estevão foi embora. Não entendi porque ele tira o Alan para recolocar o Felipe Anderson. Mas você não estava pedindo o Felipe Anderson esse tempo atrás? Eu estava pedindo uma explicação porque ele sumiu. Tá. Que ele jogou contra o Porto na primeira partida como titular, foi substituído e não jogou mais nem um minuto durante toda a Copa do Mundo. Então eu queria entender o que tinha acontecido, mas não significaria dizer que o Felipe Anderson deveria ser titular. Ou se fosse titular, não precisaria ser no lugar do Alan. Poderia ser no lugar do Veiga. Então hoje poderia ser o Alan e o Felipe Anderson no meio, que também faz essa função. Então eu confesso que eu não entendi e eu quero ver na prática o que vai acontecer dentro de campo. Se der certo, parabéns para o Abel Ferreira, que nos treinos deve ter visto que essa era a melhor escalação. Se ele tiver que mudar tudo durante o jogo para melhorar a equipe na partida, também nós vamos falar depois. Tá certo. E para você, Chico? Eu vou dizer uma coisa para você, Alex. Hoje é um jogo difícil para o Palmeiras. Claro que é, muito. É difícil porque o Palmeiras vai ter... É o primeiro jogo que ele faz depois que o Mundial acabou. Sim. Então vai ter que fazer a aprovação, né? É a prova dos 9. O que aconteceu no Mundial? Por que o time não jogou aquilo que poderia render? Será que era o time certo, era o time errado? O Palmeiras precisa de renovação, de contratações, enfim... Vai ser a prova dos 9 do Abel Ferreira, inclusive, que já sai aí colocando o Veiga. Eu concordo com você. O titular tinha que ser o Maurício, né? Qualquer um ia escolher o Maurício, porque o Maurício é um bom jogador. E fez um bom Mundial. Então, quer dizer, o Abel Ferreira, às vezes, ele peca eu não quero usar a palavra, mas ele peca por burrice, sabe? Ele peca por isso, porque ele não quer, ele acha que tem aquela filosofia de jogo e não quer mandar. Ele manda no time, quer dizer, não é ele que manda no time, é o time que manda nele. Quem tiver melhor tem que jogar. Bora, vamos ver, né, Chico, o que vai acontecer então nesse jogo, mas é óbvio que tem palpitômetro também nesse duelo do Verdão. E vou começar com o Alex Miller. O que você tem a dizer aí, Alex? O que você acha que vai ser com essa escalação aí? Eu achava que o Palmeiras, se tivesse colocado em campo os melhores, iria ganhar de uns 3-0. Agora acho que vai ser 1-0. 1-0 Palmeiras. Palmeiras vence por 1-0. Tá certo. No sufoco, assim, sabe? No sufoco? Espremendo, né? Com esse Mirassol que vinha bem antes da pausa aí da Copa do Mundo, né? E você, Chico, quanto você acha que vai ser? Olha, eu não quero que o Palmeiras fique bravo comigo, mas eu acho que vai ser 1-0 para o Mirassol. Me surpreendo com o seu palpite. Eu acho que vai ser 1-0 para o Mirassol. Um jogo difícil. E o Mirassol vai fazer um gol de falta ainda por cima. Eita! Agora é minha vez e eu não me lembro. Eu lembro que eu pus Vitória. Tá brincando, né? Achei que era só a Michelle fazer não, isso. Então é isso. Eu copiei o seu... Eu não estava lembrando aqui. Meu palpite também é isso. 1-0 para o Palmeiras. E agora, José Paz, lá do Allianz Parque, vai nos falar qual o palpite dele. Olha, Marina, eu nunca errei um palpite aqui no Gazeta Esportiva. 481 palpites, nunca errei. E hoje vai ser 2-0 para o Palmeiras. Precisa nem ter esse jogo aqui. Tá certo então, Zé. Eu acho que o Zé
Não acertou o placar de ontem do Vasco, né? Acho que ele não... duvido. Ele não acerta nenhum placar, ele tá brincando, né? Ai, gente, vamos continuar aqui. Como eu falei pra vocês, tá rolando um monte de jogo, vai ter daqui a pouquinho. É claro que o Gazeta Esportiva pegou a estrada de novo agora em direção ao querido interior paulista, ao destino Bragança Paulista, onde o São Paulo vai encarar o Red Bull Bragantino mais tarde. Quem tá lá é o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Crespo tem muitos desfalques pra hoje? Conta pra gente. Fala Marina, boa noite, tudo bem galera? Um abraço, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Estou falando aqui junto com a minha equipe, Silvio e Gabriel, do Estádio Municipal de Bragança Paulista, porque o Nabi Abichedi passa por reformas. O Red Bull Bragantino, como todos sabem, está transformando o Nabi Abichedi numa mini arena, mas o estádio aqui municipal está muito bonitinho, gente, gramado aparentemente bom. Vou pedir para o Silvio Procópio dar uma girada na câmera. Os assentos aqui todos limpinhos também, o estádio bacana, o pessoal nos recebendo com muito carinho. Já comemos o nosso lanche de linguiça de Bragança Paulista, que é muito tradicional, cidade do nosso patrono Casper Libero, e onde eu tenho também parentes e familiares. Alô, madrinha Isis, primão Chalo, garotada toda da minha família, um beijo pra vocês. Daqui a pouco a turma vai estar aqui pra ver o jogo do São Paulo contra o Bragantino, ou do Bragantino contra o São Paulo. Bragantino brigando pela liderança, o São Paulo brigando pra fugir do fantasma do rebaixamento. Tudo isso pode acontecer ao término dessa rodada. O Bragantino batendo o líder, se ganhar, dependendo de combinação de resultados, e o São Paulo, se vacilar, pode também mergulhar no Z4. O Crespo tem, sim, segundo jogo do Crespo à frente do São Paulo, depois do retorno dele, ele tem desfalques, entre eles aquele mais sentido, o Lucas Moura segue com um problema na cápsula do joelho, que ele bateu no solo, não consegue voltar já faz meses. Ele está muito incomodado, torcedores também, faz falta, o Lucas está se esforçando para tentar retornar, mas não é hoje. Talvez o Lucas Ferreira, recentemente subido da base, possa ganhar uma oportunidade, e fica a expectativa pela volta do Luciano à equipe titular. O Fernando Seabra, por outro lado, o técnico do Red Bull Bragantino, não terá o Isidro Pita, que é um ótimo atacante, gosto muito do futebol desse rapaz, ele está suspenso, fora de combate. O Capixaba torceu o joelho contra o Corinthians, deixou a Neoquímica de muletas, não vai para o jogo, e possivelmente a volta do Cleiton Algon, apesar do Lucão ter feito uma grande partida contra o Timão no último final de semana. Vamos a um possível São Paulo do técnico Hernan Crespo. Eu acredito, gente, que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros, o 3-5-2, mas com uma mudança aí. Menos retranca e um pouco mais de ousadia, para ser delicado com o Crespo, porque o São Paulo foi bem na retranca contra o Flamengo, só que eu acho que ele vai tirar um dos volantes. Ele jogou com 3 zagueiros e 3 volantes no Rio, só o Oscar na criação, e criou pouco o Oscar, e um homem no ataque. Acho que hoje ele coloca um atacante a mais e joga com 2 volantes. Então, uma provável escalação do São Paulo com o Rafael no gol, os 3 zagueiros Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na ala pela direita, Cédric. Na ala pela esquerda, Enzo Dias. No meio campo, Marco Antônio e Alisson. Ali na proteção, na cabeça de área, com o Oscar um pouquinho mais adiantado, fazendo a conexão, quem sabe, com o Luciano voltando ao time e o André Dias de centroavante. Essas são as informações iniciais dessa partida, que começa às 9h30 da noite aqui em Bragança Paulista. Marina. Muito bom. Agora eu quero saber de vocês sobre São Paulo, né? O Silver trouxe aí uma provável escalação. Algo tem que mudar, né, Alex, para o jogo que aconteceu contra o Flamengo. O problema é que algo tem que mudar, mas não dá para combinar com o Bragantino, né? E jogar contra o Bragantino lá, não dá. E jogar contra o Bragantino lá é parada indigesta, é muito difícil. O Bragantino tá no G4, é um dos primeiros times aí do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma grande campanha. Volta o Cleiton. Volta, mas aí esse é o problema do Bragantino, porque o Lucão reserva melhor que o Cleiton. O Cleiton é um goleiro aventureiro, o Lucão ele mostrou Fechou o o mesmo. contra o Corinthians, Lucão. Eu não trocaria o goleiro não, eu manteria o garoto, também não. o Lucão aí, porque o Cleiton é um aventureiro. Eu trocaria contra o Corinthians. Ah, entendi. Mas ele não pôde jogar, né? Não pôde jogar, infelizmente. Mas falando do São Paulo, o Crespo vai ter que fazer alguma coisa, para que ele não venha depois na coletiva e fale, ainda bem que a gente não joga sempre com o Bragantino aqui, né? Então, alguma coisa de novo ele tem que colocar. O Luciano pode ser uma alternativa interessante. Tomara para o São Paulino que o Luciano esteja inspirado
para entrar em campo e decidir para o São Paulo. O André Silva não vem num bom momento, eu até daria uma chance pro Dineno, né? A gente até fez uma enquete aqui outro dia, dizendo que o Rian Francisco deveria jogar. Infelizmente, machucou o joelho e só volta ano que vem, né? Lamentavelmente, uma triste notícia. O garoto de valor, de talento, está fora da temporada igual o Caleri. Então eu colocaria até o Dineno para ver o que acontece, porque o André Silva não está numa boa fase. O São Paulo precisa de gols. E já que o Lucas Moura está demorando para voltar, que o Oscar também, sabe, assuma a batuta do maestro e ajude o São Paulo a ganhar os jogos, porque senão vai ficar difícil. Esse é o melhor São Paulo que o Crespo tem para escalar. E, infelizmente, essa é a grande verdade. No banco não tem nenhum jogador que poderia substituir esses titulares. Ele vai ter que colocar aos poucos, né? Muita garotada da base, né? E ele vai ter que pôr aos poucos. Agora, é complicado o Crespo, né? Toda vez que passa o Crespo pelo São Paulo, o número de jogadores no departamento médico aumenta, né? Dizem que é que ele puxa muito os treinos, né? Mas ainda não deu para ter esse efeito, né? Ele chegou agora. Não, o Rian Francisco é um que diziam que não tinha físico para jogar, o técnico anterior ia na manha com ele, reclamavam que ele não jogava, o Crespo ficou dele para jogar e estourou o joelho. Quer dizer, quem estava certo, né? O Zubeldia ou o Crespo, que tentou arriscar com o menino e não deu certo. Quer dizer, o problema de contusão no São Paulo é muito grave e não é de hoje, né? Não faz tempo. Não é de hoje, é de um ano para cá que aquela coisa está acontecendo. Enfim, é um problema grave para resolver. Só uma coisa que eu queria falar também, eu quero crer que isso não entre em campo hoje, mas o São Paulo tem toda a sua defesa pendurada com 2 cartões amarelos e no sábado tem o Majestoso. O São Paulo corre o risco de perder o goleiro e os 3 zagueiros para pegar o Corinthians. O Rafael, o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese estão pendurados com 2 amarelos. Então eu não sei, com essa pressão que está dentro de São Paulo, tendo um clássico contra o Corinthians, de repente numa dividida o cara não, putz, eu não posso, eu estou pendurado, né? Então é uma preocupação para o São Paulino aí acompanhar o jogo e torcer para eles não tomarem amarelo. Pois é, Alex, uma boa observação aqui, realmente, tem clássico no sábado no Morumbi, né? E precisa dar esse retorno para sua torcida. Eu voltei aqui pro telão porque o José Paes está chamando de novo, porque está faltando uma informação importante do Palmeiras, né, Zé? Teve uma novidade na situação do Richard Rios, que vai ser titular já? Novidade sim, Marina. Ontem aqui no nosso programa eu comentava, né, que a Roma tinha feito uma proposta para contar com esse jogador, que tem contrato com o Palmeiras, é bem verdade, até o final de 2028, uma proposta de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros por bônus aí, se o Richard Rios atingisse metas pré-estabelecidas em contrato. O Palmeiras não quer 30 milhões de euros fixos, e agora a Roma melhorou um pouquinho essa proposta aí. 28 milhões de euros fixos, pouco mais aí de 180 milhões de reais, mais 3 milhões de bônus. E aí, Palmeiras agora deu aquela coçada, né, minha querida Marina? Então tá analisando toda essa proposta, conversando com o staff também do Richard Rios, que quer atuar numa liga grande da Europa, ou Itália, ou França, Espanha, Inglaterra, não quer ir lá para o futebol da Rússia, apesar de ter tido uma sondagem do próprio Zenit, como eu disse aqui no programa de ontem. Então, a Roma melhorou a proposta por esse jogador, que é titular absoluto aqui do time do técnico Abel Ferreira, e vai ser titular hoje nessa partida diante do Mirassol. O Palmeiras na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, 22 pontos, um jogo a menos, é bem verdade, está a 5 pontos do líder Flamengo. Então eu quero que vocês debatam aí, lembrando que a multa do Richard Rios é de 100 milhões de euros. Quase aí 650 milhões de reais o clube que quiser tirar ele aqui do Verdão. É bem verdade que ninguém vai pagar 100 milhões de euros, especialmente agora nesse momento, né, no Richard Rios. Mas é um valor importante aí, 28 mais 3, agora o Palmeiras já está analisando. Queria saber de você aí, Marina, do Alex Miller, também do nosso glorioso Francisco Lang, o que vocês fariam, se venderiam ou não o Richard Rios, que até bateu um papo com o treinador da Colômbia, o treinador lá disse que é importante ali para a Europa. E aí, meus queridos, devolvo para vocês a história completaça desse jogo amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande, tchau! Valeu, Zé. Bom trabalho aí pra vocês, bom jogo. Volta a pergunta aqui, já mando direto pra vocês. E aí, venderiam ou não Richard Rios com essa nova proposta? Olha, já vendido ontem. Então, eu também, porque se essa proposta se confirmar oficialmente, eu não colocaria nem o Richard Rios para jogar hoje.
Porque eu quero ver o rendimento dele em campo quando o jogador está com isso na cabeça. Uma proposta de 31 milhões de euros aí. Uma dinheirama que ele vai ganhar. Ele vai arriscar o joelho numa dividida contra o Mirassol? Eu não sei. Então eu quero hoje acompanhar bem de perto, assim, com muita atenção, o desempenho do Richard Rios e esperar essa situação. Agora, por essa grana, é óbvio que tem que vender. Agora, o que tem que acontecer é a diretoria do Palmeiras não achar que o elenco tá bom e só o dinheiro que entra do Richard Rios basta. Já teria que estar no mercado pensando numa reposição para o Richard Rios. Tem o Danilo que está lá querendo voltar para o Brasil e o Botafogo pode pegar. 25 milhões de euros é o que o Nottingham Forest está pedindo. É mais barato que o Richard Rios. Seria uma reposição à altura, o palmeirense adora o Danilo e ficaria mais barato. Teria lucro ainda o Palmeiras nessas duas operações. Então, o Palmeiras precisa pensar, a diretoria precisa pensar no time, no elenco e não tem que ficar começando a pensar em mudar o estatuto do clube para que a presidente se reeleja. Porque hoje teve um almoço em São Paulo, informação do meu amigo Fred Júnior, jornalista da Rádio 9 de Julho, trabalha comigo lá também, na Bola Não Para. O Fred Júnior deu uma informação com detalhes hoje que o Palmeiras, com a sua cúpula, está trabalhando para que o estatuto seja mudado e a presidente Leila Pereira possa tentar uma nova reeleição. De novo? De novo. Eu sou contra isso. Ô Chico, agora sim, Chico, quero saber a sua opinião. Você falou assim, venderia para ontem. Por quê? Venderia para ontem porque é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E ele, quando veio para o Palmeiras, ele veio baratinho. Foi comprado junto ao Guarani, veio baratinho, veio por 5 milhões, foi isso? Foi. 5 milhões de reais. Quer dizer, o custo-benefício dele está sendo ótimo para o Palmeiras. 6 milhões, né? A venda foi de 6, isso, de reais. Agora, o que está acontecendo é que não tem peça de reposição, né? Dentro do elenco atual, hoje não tem nenhum jogador que possa substituir o Richard Rios com propriedade, né? Diz assim, não, daqui a camisa dele que eu vou dar um jeito. Não existe isso, né? O Veiga, por exemplo, tem o Maurício. Maurício e Veiga disputam uma posição. Agora o Richard Rios não disputa posição com ninguém. Então, quer dizer, o Palmeiras precisa ser rápido, que nem disse o Alex. Talvez o Danilo seja realmente uma opção legal, né? Que o palmeirense gosta do Danilo, né? E além disso, ele joga bem, né? E ele faz primeiro volante e tem qualidade para jogar como segundo volante também. Também, pisa na área, né? Como a gente fala, gols. Né? Faz gols e tudo mais. Então, mas tem que vender o Richard Rios. Não dá mais para segurar, porque já começou com o técnico da Colômbia buzinando na orelha dele, e parentes, amigos. Jogar na rua é um lugar que todo mundo gostaria de jogar, né? Pois é. E sem golpe no estatuto do Palmeiras, hein? Sem golpe, eu tô de olho, hein? Então tá bom. Essa mulher é danada, hein? É danada, hein? A gente vai seguir aqui mudando um pouquinho o tema, porque o Centro de Treinamentos de Cotia é uma joia do São Paulo, de onde saem jogadores que brilham no tricolor e no exterior. Hoje, o CT completa 20 anos desde a sua inauguração. O repórter José Paes foi fazer uma reportagem mais do que especial sobre o local. Dá uma olhada. A frase, escrita em vermelho, branco e preto, já dá uma pequena ideia pro torcedor são paulino de onde a nossa equipe de reportagem está. É aqui, nesse local, que começa a história de muitos títulos e jogadores do São Paulo. Aos homens que pensaram nesse projeto, e eu me lembro perfeitamente que o presidente Marcelo Portugal Gouveia, o presidente Juvenal Juvencio, tinham naquele espaço uma prioridade. Estamos em Cotia, cidade a apenas 30 quilômetros de São Paulo. Há exatos 20 anos, no dia 16 de julho de 2005, foi inaugurado no município o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, o popular CT de Cotia do São Paulo. Eu acho que aqui, mais do que esse aspecto só físico, dessas condições que nenhum no Brasil tem, e as pessoas que vêm do mundo para cá também vêm incutir algo que não é muito comum lá fora. Mas, acima de tudo, é o lado social, né? A escola, é você ter o lado da psicologia aqui dentro, né? Você ter o acompanhamento de todos esses garotos, né? Você junta todas essas condições que o São Paulo proporciona para você ter o melhor resultado, né?
A estrutura foi construída em um terreno gigantesco de 230 mil metros quadrados e mais parece uma mini cidade. Desde a inauguração, o CT abriga as categorias de base do São Paulo e ó que são muitos os grandes jogadores da história recente do tricolor que passaram por Cotia e inclusive um deles voltou recentemente ao clube. Nesses 4 anos que eu morei aqui, eu tirei proveito de cada oportunidade que eu tive e isso foi fundamental para a minha carreira. Que a gente tem esse profissionalismo de entregar o atleta. Eles entendem e tem que entender a importância de ser campeão, mas a dedicação e a formação deles é que está mais à frente de tudo. Esse é o equilíbrio. Um dos lugares mais impressionantes aqui do CT de Cotia é esse onde eu estou agora. Isso porque aqui dentro do Centro de Formação de Atletas do São Paulo tem um estádio com capacidade para cerca de 1.500 pessoas e com um gramado em perfeitas condições, um verdadeiro tapete. Tudo para que os atletas do tricolor possam desde muito cedo desempenhar o melhor futebol possível. Além do estádio e dos campos de futebol, o CT conta ainda com um hotel para o alojamento de quase 150 hóspedes e uma academia novinha, equipada com o que tem de melhor atualmente na preparação física. A gente tem cama de melhor, comida de melhor, internet, CT, escola, eles proporcionam tudo pra gente. Eu acho que isso que eles fazem por nós é sem palavras. Os nossos dirigentes, eles dão aqui uma liberdade maior para os treinadores. Numa definição maior entre os 15, 16, 17, 18, você já começa a estar com uma parte tática muito mais aprimorada. Trabalhar é muito fácil dentro dessas condições que o São Paulo nos dá. E se tem uma condição que dá um orgulho danado em todo o torcedor são paulino, é a de proprietário há 20 anos de um dos maiores projetos de base do futebol mundial. Caramba, que matéria legal, que CT maravilhoso que revela tantos nomes importantes, né? A gente vai voltar com o Thiago Salazar, que está lá na Vila Belmiro. Ô Salazar, o que mais você separou pra gente do Peixão antes desse jogo contra o Flamengo? Olha só, Marina, vou primeiro mostrar para vocês como é que tá o ambiente por aqui. O busão acabou de passar, temos imagens aí gravadas do nosso grande Thomas Jefferson, que vai mostrar aqui para vocês também o clima da Vila Belmiro nesse pré-jogo de Santos e Flamengo. A bola vai rolar às 8 horas da noite. E tem uma curiosidade, viu, Marina? Vou até falar baixo mais uma vez, mas o Santos não ganha do Flamengo como mandante há 6 jogos. Enquanto vocês estão vendo aí o churrasquinho aqui, ó, churrasquinho da Vila Belmiro, vamos ver se esse churrasquinho dá sorte hoje. Porque já são 6 jogos como mandante do Santos sem vencer o Flamengo. Nas últimas 4 vezes que o Flamengo veio aqui na Vila Belmiro, deu Flamengo, deu vitória do rubro-negro carioca. Será que muda hoje? Ô amigo, vem cá, primeiro de tudo, quanto é que tá esse churrasquinho? Quanto tá o churrasquinho? R$10. Cada um? A unidade. Tá caro ou barato isso aí? É um preço bom, né? Um preço bom. Tá barato, na praia 15, né, velho? Agora é o seguinte, as últimas 4 vezes que o Flamengo veio aqui na Vila, deu Flamengo. Passado. Se a gente falar de passado, a gente ganha, né? Muda isso hoje? Já era, pô. Novos ares. Arrisca o placar, então. 2-0 pro Peixe. Tá certo. Se der 2-0, próximo jogo, carninha aqui pra equipe toda de graça. Pra você e pros 2 caras que estão aqui. Então tá marcado aí, tá registrado, hein? Então é isso, Marinar. Esse é o clima aqui na Vila Belmiro. Muito otimismo, apesar desse retrospecto ruim contra o Flamengo. Aliás, 13 mil bandeirinhas distribuídas pelo clube aos torcedores santistas. Vai ter torcida visitante no Flamengo. E esse jogo era para acontecer no Morumbi. O Santos vendeu 3 mandos, a ideia era que jogasse esse jogo aqui no Morumbi, mas por causa da situação na tabela, a diretoria preferiu manter aqui no Alçapão. Precisa começar a dar certo contra o Flamengo também, né, Marina? Muito bom, gente. Agora sim, e aí esse retrospecto? Flamengo, nos últimos 6 compromissos como visitante... Ô Marina, acho que isso também não é tão relevante assim, até porque o Flamengo deve ter esse tipo de retrospecto contra a maioria dos times, né? O Flamengo vem bem já há muitos anos e, consequentemente, tem ganho mais dos seus adversários do que perdido. Então,
A tendência é de que esse retrospecto seja parecido com de vários outros adversários que o Flamengo tem pela frente. Agora, o que importa para o Santista não são os 6 jogos que o Santos não ganha. É o jogo de hoje. Tem que ganhar o de hoje. Se tivesse vencido os últimos 6, mas perder hoje, o hoje que ficaria com a situação mais complicada. Então, o Santos precisa tentar fazer de tudo para encaixar um bom jogo, neutralizar os pontos fortes do Flamengo e tentar um bom resultado, cara. Se bobear, até um empate hoje é um bom resultado, porque o Flamengo é muito melhor, né? O futebol não tem mais milagre, né? Milagre no futebol não existe mais. E se você for fazer um mano a mano do time do Santos comigo do Flamengo, não dá nem pro cheiro. Não. Então, quer dizer, não é que a gente é pessimista em relação ao Santos. É realista, né, Chico? É realista. É diferente de ser pessimista, não é verdade? Então, eu acho que, por exemplo, esse retrospecto só mostra a grandeza do Flamengo nos últimos tempos. Claro. Né? E quanto o Santos está se apequenando também. Né? Porque se o Flamengo cresce, o Santos mingua. Né? Então, quer dizer, se não fosse a volta do Neymar, o que seria do Santos? Difícil. Hoje estaria na segunda divisão. O Santos depende muito do Neymar. Depende mais do Neymar, depende de tudo. Depende do planejamento, fora de campo, dentro de campo. O Neymar é peça fundamental. Então, vamos ver hoje o que acontece. É Neymar versus Flamengo. Não é Santos versus Flamengo. É Neymar versus Flamengo. Eu sustento meu palpite, 2-2. Vamos, Peixão. Muito bom, gente. Ó, atenção, porque saiu a escalação do Corinthians. Corinthians do Chico Lang. Chegou a hora. Vamos ver como o técnico Dorival Júnior vai colocar o timão em campo. Olha só. Vários desfalques, hein? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu formam a defesa, Raniele Martins, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio, e lá na frente, Thales Magno e Guinegão. A gente estava falando aqui sobre quem faria aí companhia ao Thales Magno. Gente, o que vocês acharam dessa escalação? Dentre a possível, nós temos diversos desfalques aí do Corinthians por suspensão. Chico Lang, o que você achou da escalação? Era mais ou menos o que você estava pensando? Não, eu achava que ele ia entrar com 3 volantes de marcação, né? Eu esperava o Ranieri, por exemplo, no meio campo. Tá. Mas não está o Ranieri, está o Carrilho. Não, tá o Ranieri. O Carrilho não tá. O Maicon não tá. O Maicon não tá. O Carrilho não está. Vamos colocar aqui agora, só pra gente relembrar aqui, que a escalação acabou de sair mesmo. Vamos ver aqui. O diretor vai colocar já, ó. Ali a gente tem, Chico, Ranieri no meio, Martins, Breno Bidon e Garro. Esse é o meio-campo do Corinthians. Então, Carrilho, né? Não tem o Carrilho, não tem o Maicon. Tem o Breno Bidon que volta de suspensão, ele estava suspenso no jogo passado, tem o Garro ali na frente. Então essa é a formação, Chico. O Bidon é o mais ofensivo dos 3 aí. O Bidon é o mais ofensivo, mas ele vai entrar com a função de marcação. Sim, né? Para dar liberdade para o Garro, o Guinegão e o Thales Magno. Agora, na frente, me surpreende o Guinegão. Mas eu gostei. Não, eu gostei. É uma tentativa. É um garoto muito novo. Eu sei, Chico. Inibido. A camisa do Corinthians assusta ele ainda. Né? Então, quer dizer, é diferente como nós estávamos falando aqui, nos bastidores, do Malcom, né? Lembra do Malcom? Bom. O Malcom que tinha uma personalidade, né? Fez um golaço, tinha personalidade, a camisa não pesava para ele. Mas o Guinegão, a gente só vai saber se ele passar num teste. E hoje ele está sendo testado. Não dá para saber se ele aguenta ou não se ele não for escalado, né, Chico? E não pode ser escalado só uma vez, tem que ser escalado outras vezes. Né? Se bem que eu sou mais conservador, eu teria entrado com o Héctor Hernandes. Aqui entre nós não joga nada, mas eu colocaria ele que a bola, se ele se posicionar direito na área, a bola bate nele e entra no gol. Eu não sei qual é a dificuldade que existe de ser centroavante hoje em dia, né? Se você estiver bem posicionado, é gol. Você lembra do Romário, por exemplo. O Romário jogou até quase 40 e poucos anos de idade, fazendo aqueles gols dentro da área que eram quase debaixo da linha ele fazia gol, porque ele se colocava bem. E esse é a grande falta dos nossos artilheiros hoje, né? Tá certo. Não se colocam muito bem. Ô Chico, você achou que não ia ter palpitômetro do Corinthians hoje? Eu achei que não. Tem palpitômetro sim. Quem vai começar? Claro que é você, Chico. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Olha, entre Ceará e Corinthians, lá na Arena Castelão. Sinceramente, diga. 1-1. Achei que você ia falar 7-0 Corinthians. Não, 1-1. Com o Thales Magno e Guinegão não dá. Agora Alex Miller, e aí? O 1 do Corinthians eu concordo com o Chico. Mas o Ceará vai fazer mais um. Vai ser 2-1 pro Ceará.
E olha, exatamente o meu palpite, você acredita? É mesmo? 2-1 também acredito que seja o placar de hoje, um jogo difícil para o Corinthians. Vocês são antes, hein? Lamentavelmente. Não, Chico. Não, Chico. Eu torço pelo futebol paulista. Estou aqui no meio de 2 antes. Não, Chicão. Não. É porque que é um jogo difícil. O Ceará acabou de vencer um clássico. O Ceará não perde em casa, Chico. O Ceará Tá é muito difícil. bom jogando no Castelão. Ganhou do Fortaleza no último jogo, seu rival. O grande perigo da zaga corintiana é o Kaká, né? O Kaká é a coisa mais estranha do mundo, né? Ele faz um pênalti imbecil contra o Bragantino, né, que muita gente agora está dizendo que foi pênalti, a própria CBF. Eu continuo falando que não foi. Eu também continuo falando que não foi. Mas precisava levantar a perna daquele jeito? Não. Não precisava, Ele né? é trabalhado, né, Chico? Trabalhado, atrapalhado. Depois ele vai lá e faz um gol. Faz um gol de cabeça, um gol bonito de cabeça. Quer dizer, um gol oportunista até. Então o Kaká é complicado, viu? Zaga com o Kaká é complicado. E o André Ramalho, ninguém sabe como é que está nessa volta. Ele vai voltar agora, nesse jogo. Como é que está o André Ramalho? O André Ramalho é outro que vacila muito. Oscila demais, né? Ele é vacilão dentro de campo e oscila pra caramba. Então quer dizer que, tecnicamente, é complicado a defesa do Só um Corinthians. detalhe, porque eu falei dos pendurados do São Paulo, eu vou passar os pendurados do Corinthians também. Opa. Que se tomarem o amarelo hoje, ficam Também fora tão do fora. jogo contra o São Paulo, né? O Kaká, se tomar amarelo, fica fora. Graças a Deus. O Mateuzinho está pendurado. Pode ser também, pode tomar. O Ranieri tem 2 cartões amarelos. Aí já é chato. E o José Martínez também tem 2 amarelos. Também pode cair fora, que isso aí não faz se nada. um desses que eu Só dá mencionei butinada. tomar cartão amarelo hoje, fica fora do majestoso do sábado à noite no Morumbi. Tem que tomar cuidado, então, independentemente da torcida do Chico aqui, hein? Eu vou chamar aqui, né, para fechar o nosso giro de repórteres, o Alexandre Silvestre, que está lá em Bragança Paulista, como vocês sabem, que vai contar pra gente o que está faltando aí das informações, Silver. Conta pra nós. Acabaram de ligar o sistema de som aqui do bonito, pequeno, modesto, mas muito aconchegante Estádio Municipal de Bragança Paulista, onde Bragantino, Red Bull Bragantino e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite. O Bragantino, pessoal, está a 1 ponto da liderança. Na frente do Bragantino, que é o terceiro, Flamengo e Cruzeiro. Se o Flamengo vacila hoje contra o Santos na Vila, se o Bragantino ganha do São Paulo logo mais aqui em Bragança, e amanhã o Cruzeiro tropeça contra o Fluminense no Rio, o Braga assume a liderança no Brasileirão. É o Massa Bruta fazendo bonito, vem de vitória contra o Corinthians fora de casa, enquanto o São Paulo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Tem 12 pontos somados em 13 jogos, vem de 4 derrotas consecutivas. Se houver uma combinação de resultados desfavorável ao São Paulo, perdendo hoje aqui, o Tricolor pode entrar na zona do rebaixamento. Pelos pontos perdidos, eu não cheguei a fazer a conta, mas se eu não me engano, pelos pontos perdidos, o São Paulo já está na zona do rebaixamento porque tem um jogo a mais. Vou mostrar para vocês aqui a preparação do lanche de Bragança. A linguiça de Bragança que é muito tradicional. Tá aqui o pessoal montando. Esse aqui é o Rony, que é o chefe da cozinha. Eu ia falar chapeiro, né? Mas hoje em dia tudo é gourmet, né, Rony? Com certeza. Aqui nós é o chefe. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, Silvio, ó. A chapa. A linguiça de Bragança em forma de hambúrguer quadrado. É isso mesmo. O famoso hambúrguer quadrado. Qual que é o segredo dessa linguiça, meu chapa? Cara, o segredo é ela ser feita com muito amor e carinho, né? Pros espectadores aí do nosso futebol. E a linguiça de Bragança não tem muito, o segredo é ela mesmo, né, velho? Não tem jeito. Quanto vai ser o jogo hoje? Hoje, 3-0 Braga. Torce pro Bragantino mesmo ou é Corinthians, Palmeiras, Santos? É anti-São Paulino? Eu posso falar, eu torço pro Lakers. Gosta de basquete. Mas aqui a gente torce pro Bragantino. Que é o Bragantino. Então vai dar Bragantino de goleada. Mostra mais uma vez o lanche aqui para dar água na boca no pessoal de casa, quem tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Em vocês aí no estúdio, o lanche custa R$25. Eu acho que o preço tá bem justo, cara, porque lá fora, pernilzinho, não sei o quê, na porta do estádio em São Paulo, é bem mais caro. Bem mais caro, R$28, né, meu? Tipo, você vai pagar aí num lanche na porta do estádio, você paga quase 30 conto, né? E compra mais ali aquela bebida lá, menos de 50 você não gasta. Aqui, o lanche com o Red Bull
R$35, velho. Pra vender o peixe. Deixa a gente mostrar lá a montagem dos lanches, dos sanduíches, porque a linguiça de pernil, certo? Essa aí é de pernil, porque aqui tem linguiça oh meu Deus do céu, com condimentos também, com ervas e tal, mas essa é a tradicional de pernil, com queijinho, tá lá aquele molhinho, como é que chama? Vinagrete, no pão francês. Uma maionesezinha, beleza. Já fez o merchanzinho dele. Bom trabalho pra você, Rony, turma, equipe, time titular aqui da lanchonete do estádio. E eu vou mostrar mais uma vez. Ai, meu Deus, ó o que tá atrás de mim aqui, ó, Silvio. É a casinha do VAR. Eu tenho calafrios com esse negócio, velho. Olha o VAR aí. Será que o VAR vai entrar em ação e vai ajudar ou vai atrapalhar na peleja desta noite aqui no interior de São Paulo? Aliás, Bragantino e São Paulo já decidiram o Campeonato Brasileiro quando não era por pontos corridos. 1991. Eu tinha 18 anos e o Tricolor foi campeão contra o Bragantino no estádio que na época se chamava Marcelo Stefani, que hoje é o Nabi Abichedi, que está em reformas, por isso que o Bragantino está jogando no estádio municipal da cidade. Claro que o Bragantino antes era uma outra história, hoje tem essa parceria com o Red Bull, mas em 91, São Paulo e Bragantino decidiram o Campeonato Paulista. Mário Tilico no Morumbi 1-0, aqui em Bragança 0-0, São Paulo foi na época tricampeão nacional. Beijos! Nossa, eu não aguento, Silver, gente. Calma aí, Silver, você já vai voltar. Mas eu tô achando um absurdo. Um mostra churrasquinho, outro mostra lanche. O que é isso, gente? E a fome aqui? Vou ter que jantar. Todo mundo aqui com fome. Pois é, vamos pro último palpitômetro da noite. Vamos. Eu vou começar por aqui. Começa. Eu acho que vai ser difícil para o São Paulo, por isso vou apostar numa vitória do Red Bull Bragantino por 1-0. Foi 1-0, né? 1-0. E agora eu quero saber, Chico Lang, pra você. Também estou com você, mas é 2-0 Bragantino. Eita, 2-0. E você, Alex Miller? Pô, vocês não estão dando nenhum golzinho pro São Paulo? 2-1 Bragantino, o que é isso? 2-1 para o Bragantino. E Alexandre Silvestre, vai fazer algo diferente aqui, Silver? Ah, imagina que não. O Bragantino é mais time que o São Paulo hoje. Eu vou palpitar com o meu coração de 3 cores. A vermelha, a branca e a preta. Vai ser 1-0 pro São Paulo, vai dar zebra hoje aqui. Gol do Luciano! Ó, deu até o nome, gente, de quem vai fazer o gol. Então é isso, ó. Silvestre está apostando nessa vitória do São Paulo, que vai ser muito importante caso ela aconteça, né? O São Paulo sair dessa situação, né, Chico? Ali na segunda parte da tabela, mais lá para baixo, não é isso? É, porque flertar com o rebaixamento é difícil, né? É perigoso, né? Apesar da gente estar quase na metade do segundo turno, né? Passou um pouquinho da metade já, quer dizer, do primeiro turno, né? O campeonato vai ser decidido no segundo turno, como todo ano é. Sim. Mas é bom o São Paulo se coçar. Acordar, né? É acordar. Vamos lá, gente, ó. Amanhã vai ter tudo isso pra vocês aqui no Gazeta Esportiva, porque hoje tá acabando, já? tá? É. Vou passar rápido, Acabou, são 4 placares que a gente vai ver se a gente acertou, se a gente errou. Um beijo pra vocês, meninos. Muito obrigado pela companhia. Pra vocês aí do outro lado, no YouTube, na TV, fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo.